Minha filha se apaixonou pela esposa do próprio primo. Essa frase saiu da minha boca junto com um sopro curto, como se eu tivesse tentando expulsar de mim uma dor antiga. Eu estava sentada no banco frio do fórum, sentindo o tecido da saia colar nas pernas suadas, enquanto vozes atrás da porta ecoavam em tons de papel. A luz fluorescente vibrava num zumbido baixo. Tinha cheiro de cera de chão e de café velho. E ali do meu lado, Sofia, minha neta, encolhia os pés dentro dos sapatos de lona como se pudesse encontrar abrigo. Eu nunca pensei que uma reunião de família ia terminar em audiência, em gravações e em uma decisão de juíza que ninguém esperava. Se você acha que isso é só mais uma briga entre parentes, fica comigo, porque a verdade tem câmeras, extratos bancários e uma sentença que mudou tudo. Quando Beatriz entrou na sala da audiência com o cabelo amarrado num rabo simples e um casaco que ainda guardava o cheiro de quem viajou para longe, eu senti o coração bater alto. Havia pânico e alívio misturados porque ela voltara depois de anos de idas e vindas. Sofia segurou minha mão com força. A pele dela era quente e cheirava a shampoo de morango. O primo Mateus estava ali, parecendo menor do que eu lembrava. Ao lado dele, Clara, de roupa clara e rosto sereno, cruzava as pernas com uma elegância que doía na minha vista. Quando o advogado falou que havia uma petição de tutela provisória, a voz dele pareceu descer pelos meus ossos. Júlio, meu advogado, disse: "A senhora Ana representa a avó que detém a guarda provisória da menor e requer a manutenção dessa guarda." As palavras caíram como balas de papel. Eu respirei fundo e pensei nas noites que passei acordada, no jantar frio com pão e ovo, na carteira vazia. Havia muito em jogo, além de amores proibidos. Para você entender como a gente chegou ali, eu preciso voltar um pouco. Tudo começou numa noite de chuva, às 3 da manhã. Uma porta batendo e um bilhete dobrado que eu guardei por anos dentro de uma caixa de sapatos. A casa cheirava a lenha e a umidade. Beatriz tinha 20 anos e um olhar que buscava distância. Ela deixou na mochila pequena um bilhete escrito com a letra que eu ensinei e foi embora sem olhar para trás. O bilhete dizia: "Vou descobrir quem eu sou." Naquela noite eu contei as moedas da semana, puxei debaixo do colchão a aliança que o pai dela me deu e jurei que ia cuidar de Sofia. A porta batendo ecoou como uma sentença. Para Sofia, aquilo eram apenas rastros de abandono, e eu precisei transformar esses rastros em janelas de segurança. Os anos que vieram foram de silêncio, trabalho e sacrifício. Vendi o anel de casamento, depois os brincos que minha mãe deixou. Vendi o armário antigo pela metade do preço numa sexta-feira encardida. Trabalhei na padaria da esquina. Passei a noite varrendo rua para a prefeitura. Nos fins de semana, pegava Sofia na escola e levava para a biblioteca municipal. A casa pequena cheirava sempre a café forte e sabão caseiro. Havia um calendário na parede onde eu marcava consultas, vacinações e dias de prova. Aprendi a consertar tênis, costurar botão, fazer sopa com restos. Foi nessa rotina que Sofia aprendeu a desmontar rádios velhos e montar pequenos circuitos com sucata que a gente encontrava na oficina do vizinho Márcio. Era ela quem enxergava brilho nas coisas velhas. Eu dormia com o rádio ligado, ouvindo vozes alheias me acompanharem na madrugada. Contava para mim mesma que ia dar tudo certo, que Beatriz voltaria um dia. Quando ela não voltou, substituí a espera por projetos. Matrícula de computação na biblioteca, mochila simples e esperança nos olhos da menina que crescia ao meu lado. O talento de Sofia apareceu de uma forma tão clara que até o vizinho que mal falava se emocionou. Foi numa feira de ciências da escola. Sofia, pequena e nervosa, colocou sobre a mesa um protótipo feito de tampas plásticas, fios e um velho celular. O professor Ricardo circulou entre as mesas, tocou no protótipo com cuidado e perguntou: "Como funciona?" Ela explicou com uma calma que não combinava com os 10 anos dela. Isso identifica padrões de voz e transforma em alertas visuais para quem tem dificuldade de audição. O ginásio cheirava a massa de pastel e a tinta fresca. As luzes brigavam para iluminar os estandes e o suor do auditório grudava nas camisas.
Quando os aplausos surgiram, um investidor local chamado Fernando, que assistia a tudo ao lado da jornalista Renata, se aproximou com uma caderneta e disse: "A gente precisa conversar sobre isso." Eu senti a prova de que o sacrifício não foi em vão. Nos meses seguintes, apareceram propostas. Uma conta bancária foi aberta no nome de Sofia para receber uma bolsa de desenvolvimento. A alegria foi um remédio que queimava o amargor de anos. Eu deixei que florescesse a pequena cientista que Sofia era. A notícia de que algo novo nascia daquilo que eu salvei trouxe curiosidade. E também trouxe gente faminta por oportunidade. Clara apareceu mais de uma vez na oficina onde eu ajeitava protótipos improvisados. Ela falava baixo, com um tom de voz que parecia programado para acalmar. Ela disse: "Quero ajudar Sofia a entrar num programa de aceleração." Era uma tarde em que nossos copos estavam limpos de café e havia pó de carvão no ar. Eu confiei em Clara como confiaria numa vizinha que traz comida quente. Foi então que Beatriz reapareceu, junto com ela. As visitas viraram jantares. Os jantares viraram conversas sobre futuro. E sem que a gente percebesse, viraram planos. Mateus, primo de Beatriz, parecia confortável com tudo. Ele passava os domingos trazendo pão de queijo, o cheiro do pão quente entrando pela casa como se nada de ruim pudesse acontecer. Mas dentro desse emaranhado de boas intenções, havia fios que eu não via. Transferências pequenas e depois maiores entrando e saindo de uma conta que eu não entendia. Havia presentes, contratos lidos pela Renata, recibos com carimbos e assinaturas. Eu vi a sombra da possibilidade de perder aquilo que guardei por anos. A tensão cresceu numa tarde de agosto. Mateus me confrontou na cozinha enquanto lavava a louça e o som da água batia nas panelas. Ele disse: "Você precisa devolver o que é do patrimônio da família." A voz dele estava mais firme do que eu já tinha ouvido. O ar tinha gosto de gordura velha. Havia pó de biscoito no pano. Perguntei: "Do que você está falando?" Ele empurrou sobre a mesa uma cópia de uma escritura com o nome de Beatriz e a assinatura de Clara. Explicou: "Eles dizem que a avó exerceu influência indevida sobre a menor e estão pedindo tutela formal." Eu senti minhas mãos tremerem. Influência! Eu que tinha ensinado Sofia a ler, que cortava o frango com a faca precisa para o almoço, que costurava os vestidos dela. Aquela palavra soava como acusação de crime. Mateus continuou: "Tem transferências bancárias para contas de terceiros, contratos de consultoria que precisam ser avaliados." O que começou como amor virou disputa por bens, por controle, por narrativa. Em uma das cenas mais ásperas da nossa história, nos reunimos em casa para tentar resolver tudo antes que fosse público. Éramos 7 pessoas. Eu, Beatriz, Clara, Mateus, Sofia, Lia, a vizinha que sempre traz bolos e o professor Ricardo, que veio por preocupação. A conversa virou acusação aberta, uma sequência de perguntas. Carlos, amigo do Mateus e jornalista, também estava lá. A troca de palavras com ele começou calma e terminou em gritos. Um copo de vidro caiu e quebrou. O som se espalhou pela casa como uma sirene. Mateus perguntou: "Você acha que a Clara virou nossa salvação?" Clara respondeu: "Eu só quis ajudar." Beatriz disse, olhando para o chão: "Ela está magoada por ter sido deixada." Eu respondi: "Você largou a sua filha." Beatriz retrucou: "Você não entende o que foi passar por isso." Então eu falei: "Mas eu entendo o suficiente. Quem me viu vender minhas coisas para pagar uma consulta entende. Você acha que me importar com o futuro da minha neta é crime?" Mateus respondeu: "Não é crime, mas tem rotina, tem patrimônio e tenho leis." O professor tentou acalmar: "A gente pode conversar com calma." Lia, com as mãos cheias de farinha do bolo, disse: "Calma agora não resolve." Teve choro, segredos contados e a sensação de que a família inteira estava se despedaçando numa mesa cheia de pratos sujos. No fim, saímos de lá com intimação para levar documentos e com a dor de estar expondo nossa intimidade ao público. Chegou o dia da audiência. A sala estava cheia de gente. Havia perfume forte, ar-condicionado ressecando a pele e o papel dos autos com cheiro de tinta. A juíza Martins, de voz firme e cabelos presos em coque, abriu a sessão e pediu calma. Renata, a advogada Beatriz, entrou com uma pasta cheia de documentos. Júlio, meu advogado, levou um pendrive com gravações e contra-cheques. Foi ali que começamos a revelar as provas que eu guardava.
Havia mensagens, áudios, extratos que mostravam transferências que não combinavam com o discurso de ajuda. Eu expliquei em detalhes: transferência para conta de empresa, entrada de R$ 12.500 como aporte para mentorias, pagamentos mensais de R$ 1.200 com descrição de consultoria e uma declaração de intenção de doação. A juíza pediu perícia nos documentos e concedeu uma medida cautelar, mantendo a guarda provisória da criança comigo até o laudo social. Os números falaram mais alto do que os discursos. O processo exigia juntar extratos, contratos e laudos psicológicos. A burocracia transformou o íntimo em código. No tribunal, as falas cortavam como lâminas. Renata disse: "Esta família tem um histórico de abandono." Ela apontava para decisões antigas, tentando construir uma narrativa. Respondi: "A avó sempre teve a guarda de fato e foi responsável por proteger a menor." Minhas palavras tremiam, mas iam direto ao ponto. A juíza perguntou a Sofia se ela queria falar. Com a voz miúda, ela disse: "Eu quero ficar com a minha avó." A sala silenciou. Havia cheiro de pó e uma luz pálida entrando por uma janela alta. Clara olhou para baixo. Beatriz passou a mão no cabelo, tentando segurar as lágrimas. O advogado do primo apresentou argumentos emocionais, dizendo que havia risco de alienação, que a avó condicionava afeto. Júlio levantou a voz: "Senhora juíza, a alienação não foi demonstrada. O que temos são registros de abandono e a presença constante da avó." 4 testemunhas foram ouvidas. O professor Ricardo falou sobre o comportamento de Sofia na escola. Lia descreveu visitas e rotinas. Mais tarde, uma gravação feita por acaso num jantar foi anexada ao processo. Era um áudio em que Clara e Beatriz comentavam sobre planos de futuro, sobre divisão de investimentos e sobre a ideia de transformar o projeto de Sofia em uma startup. Nessa gravação, uma frase soou como cascalho na minha cabeça: "Com o projeto dela estruturado, tudo vai se ajeitar." Para mim, essas palavras foram um mapa. A partir daquela gravação, ficou evidente o interesse financeiro. A juíza determinou perícia técnica nas mensagens e exame nas contas. As provas tecnológicas mudaram o rumo do caso, porque mostraram como afeto e negócio estavam misturados. Com o processo pegando fogo, a imprensa local chegou. O jornalista Márcio publicou uma matéria com o título "Reunião de família vira disputa por projeto milionário." O texto cheirava jornal velho e trazia fotos com cores agressivas. A manchete tinha números inflados, entrevistas sensacionalistas e um apelo moral que machucava. Nesses dias, eu aprendi que a verdade também vira produto na mão de muita gente. Começamos a receber mensagens nas redes, algumas solidárias, outras cheias de julgamento. Pessoas que nunca pisaram na nossa rua davam opinião como se fossem juízes do mundo. Mesmo assim, apareceram advogados dispostos a ajudar de graça e uma psicóloga da Universidade Estadual, doutora Roberta, que se ofereceu para acompanhar Sofia nas avaliações. Os momentos de tensão foram tantos que viraram capítulos na minha memória. Teve o dia da perícia social. A assistente social, com prancheta na mão, me perguntou sobre a rotina e conferiu os quartos da casa como se fossem documentos. O ambiente cheirava a limpa-vidros e tinha uma lista enorme de perguntas. Ela anotou, respirou e disse: "A gente precisa avaliar vínculo e condições." Outra tensão foi quando a juíza leu em plenário os endereços e mudanças de Beatriz, descrevendo viagens longas. Enquanto isso, eu ouvia passos no corredor e sentia o celular vibrar com mensagens de cobrança. A terceira grande tensão foi a audiência, em que depoimentos foram cruzados com extratos. As cifras falavam e as emoções se amassavam. Se você já precisou proteger alguém que ama de quem deveria amar, escreve nos comentários a palavra "protegi" e me diz de que cidade você está assistindo. A sua história pode ajudar quem está passando por isso agora. Ninguém merece enfrentar esse tipo de coisa sozinho. Em meio a tudo isso, o destino mostrou um gesto inesperado. O investidor Fernando, que tinha se interessado pelo projeto da Sofia, ofereceu uma bolsa de desenvolvimento tecnológico no valor de R$60 mil, com uma condição: os recursos seriam administrados por um fundo tutelar designado em cartório. Esse movimento trouxe uma alternativa concreta para que o projeto seguisse em frente sem ser destruído pela briga de família. Havia números, contratos, cláusulas e um acordo que precisava de assinatura pública. Eu senti uma mistura de alívio e receio.
Enquanto isso, na parte emocional, aconteceu algo que ninguém previa. Beatriz e Clara começaram a se afastar publicamente. Talvez porque a exposição estivesse queimando as duas. O amor delas, que nasceu discreto e cheio de cuidado, foi colocado sob microscópio e acabou ferido. Mateus pediu divórcio e, em depoimento, disse que se sentiu traído tanto no afeto quanto nas finanças, porque havia cheques e contratos envolvendo o nome dele. A audiência final foi longa. Houve confronto direto entre as partes. Perguntei a Beatriz: "Por que você voltou?" Ela respondeu: "Porque eu precisava que a Sofia tivesse oportunidades." Perguntei de novo: "E por que com a mulher do Mateus?" Ela disse bem baixinho: "Porque eu me apaixonei." Clara falou: "Nunca quis causar dor." Mateus gritou: "Vocês me enganaram." Júlio apresentou documentos. Renata rebateu com testemunhos. A juíza perguntou a Sofia onde ela queria ficar. E ela respondeu: "Com a minha avó, porque ela me ajuda a montar as coisas." O tribunal ouviu o choro de todo mundo, o ranger de cadeiras, o som metálico das canetas. A decisão foi cautelosa. A juíza manteve a guarda provisória comigo por mais 90 dias e autorizou que o projeto de Sofia recebesse o aporte bloqueado em cartório sob gestão de um comitê formado por representantes da escola, do município e de uma associação de tecnologia. Foi uma sentença que tentou proteger a menina e desarmar as ambições. No fim do processo, eu senti uma mistura de vitória e perda. Beatriz foi orientada a buscar acompanhamento psicológico. Clara e Mateus passaram por mediação familiar. Como gesto simbólico, o comitê decidiu que, quando o projeto atingisse metas de impacto e educação, parte dos recursos seria destinada a um fundo para a formação de meninas em tecnologia na nossa cidade. Com a ajuda da professora e de alguns apoiadores, eu criei o Instituto Sofia, um pequeno espaço na antiga sala de casa onde meninas podiam aprender lógica, eletrônica e programação. Começamos com 25 alunas e um professor voluntário. Aquele gesto transformou conflito em legado. No primeiro mês depois da sentença, montamos a rotina do instituto. O lugar cheirava a giz e tinta nova, com mesas antigas reformadas e cadeiras emprestadas. As 25 alunas receberam kits com placas eletrônicas, peças de montagem e cadernos. Fizemos 12 oficinas e um mutirão de doações garantiu as despesas do primeiro trimestre. A juíza autorizou visitas assistidas para que Clara e Beatriz pudessem ver Sofia sob supervisão. Elas apareceram algumas vezes com flores que deixavam o corredor com cheiro adocicado. As sessões de terapia individual e familiar começaram a mostrar pequenos progressos. Houve uma reunião com a prefeitura e a Universidade Estadual se comprometeu a oferecer bolsas de extensão para 2 alunas do Instituto no semestre seguinte. O comitê gestor do aporte fez a primeira reunião e aprovou prestação de contas mensal, publicada num portal simples para dar transparência. Foi um mês de pequenos passos e muitos bilhetes escritos à mão com agradecimentos. 3 meses depois, o Instituto atendia 68 meninas e já oferecia um curso básico de programação em parceria com a Secretaria de Educação. Recebemos um relatório preliminar mostrando aumento de interesse e melhor desempenho em ciências entre as alunas participantes. A conta em cartório teve liberação parcial de R$30 mil vinculada a metas de capacitação. Havia comida no armário da cozinha que servia de sala de apoio e os voluntários, entre eles o professor Ricardo e a Lia, eram presença constante, com pão e café sempre prontos. A relação entre Beatriz e Clara passou por sessões mediadas, com foco na parentalidade e no bem-estar de Sofia. Alguns moradores que antes criticavam começaram a oferecer doações e oficinas. O Instituto fechou parceria com uma aceleradora social, que avaliou o projeto da Sofia como possível produto de impacto social, mas sem permitir exploração comercial até que a questão da tutela fosse completamente definida. 6 meses depois, o cenário já mostrava a reconstrução. O Instituto Sofia atendia 120 meninas, oferecia bolsas integrais para 15 delas e publicou um boletim com resultados de aprendizagem. O aporte inicial foi usado com rigor e o comitê aprovou a criação de um fundo social de R$18 mil por semestre para manutenção de projetos educacionais locais. Beatriz concluiu um curso de formação em educação infantil. Clara assinou um termo de compromisso limitando a participação financeira direta dela até que a tutela fosse completamente definida.
situação da família estivesse plenamente estabilizada. Mateus recebeu acompanhamento e começou a se reerguer no trabalho com o apoio da prefeitura. Em termos legais, o processo principal seguia com perícia psicológica e as partes ajustaram um termo de convivência que garantiu visitas em horários definidos, a continuidade das aulas e a proteção do projeto. O que começou como briga virou uma série de ações de apoio que, mesmo imperfeitas, traziam esperança. Passei a ser convidada para falar sobre resiliência e cuidado comunitário em rodas de bairro e em um seminário da Universidade Estadual. No final, aprendi que família é uma soma de escolhas que permanecem, mesmo quando as pessoas mudam. Vendi minhas coisas, dei meu tempo, perdi muitas noites de sono e ganhei algo que não tem preço, a certeza de que permanecer faz diferença. Nós criamos um instituto que hoje tem números concretos, uma governança definida e um propósito claro. A juíza não apagou todas as dores, mas abriu espaço para que o projeto da Sofia não fosse engolido pela disputa. A lição é que amor e interesse podem se confundir, que o poder público e as leis são ferramentas que precisam ser acionadas para proteger quem não consegue ser ouvido sozinho e que a comunidade é parte essencial do cuidado. Se essa história tocou você, comenta aqui embaixo começando com "Eu também" e me conta de onde você está assistindo. A sua experiência pode ser a força que outra pessoa precisa hoje. E se você quer continuar ouvindo histórias reais de quem cuidou a vida inteira e merece respeito, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Aqui é a voz da matriarca e quem carregou tanta gente no colo merece ser ouvido. No fim, o que ficou não foi só a decisão da justiça. Foi quem escolheu ficar, proteger e construir um futuro diferente junto com a gente.